Jonathan, vamos começar então sobre esse tópico concernente às poucas menções que a gente encontra na Bíblia, ou mais especificamente no Novo Testamento, sobre a infância de Jesus. É pouquinho assim mesmo em comparação à vida adulta, e por que a gente encontra tão pouco conteúdo ali a respeito dos primeiros anos de Jesus? Ao que tudo indica é que simplesmente a primeira geração de cristãos não tinha grande interesse em mencionar ele antes do batismo por João Batista, em que ele realmente tornou, então ali fez o seu ministério público, né? Antes disso, então, realmente na primeira geração de cristãos ainda não se tinha um interesse em mencionar qualquer coisa sobre a sua infância. E talvez porque para ele simplesmente não era relevante. Né, porque até é interessante que se nós observarmos, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ali no capítulo 3, se não me falha a memória, eu acho que é o verso 21 dele, que menciona que ele tinha alguns problemas com a família dele, em que quando ele estava começando a se reunir com várias pessoas, em que ele entrava numa casa, se aglomerava aquele pessoal em torno dele. A família dele, a mãe e os irmãos dele achavam que ele tinha simplesmente ficado maluco, estaria meio que fora de si. Então, é possível levantar isso como uma hipótese, se essa informação ali do Evangelho de Marcos for realmente correta, de que talvez ele não tinha uma boa relação familiar com a família dele, né? Talvez essa relação tinha algum problema ali. Então, quem sabe é uma hipótese de que talvez isso também tenha influenciado a primeira geração de cristãos a não escrever nada sobre a infância dele. E também porque talvez não teria nada de relevante que contribuísse para o ministério dele, né? Então, basicamente, o que nós temos sobre a infância de Jesus é no Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Então, ali nós temos uma breve menção sobre quais foram os processos do nascimento dele, e também tem um breve relato ali quando ele tinha 12 anos, em que ele foi no Templo de Jerusalém. Mas, como nós já estamos já mais distante da vida de Jesus, porque se o que nós encontramos ali deveria ter ocorrido, então, ali por volta da segunda década do primeiro século, né? Então, nós estamos mais ou menos ali quando Jesus estava no templo, e esses evangelhos eles foram escritos no final do século primeiro, então, em algum momento entre os anos 80 e 100, nós já temos uma distância muito grande para considerar que esses relatos são históricos. Então, a maior parte dos historiadores considera que isto nós devemos ver não como fundamentação histórica, mas sim como histórias que foram criadas com um propósito teológico, de engrandecer a figura de Jesus, nesse sentido assim, mas não que seja propriamente um relato do que realmente ocorreu no passado. Interessante. Então, talvez porque não houve tantos feitos ou tantas coisas grandiosas, extraordinárias, do Jesus criança, do Jesus adolescente, essa ênfase maior no Jesus adulto, depois de seu batismo, enfim, durante a sua missão apocalipsista, que você talvez comente daqui a pouquinho. E mesmo assim, a gente encontra, como você falou, alguns fragmentos, algumas coisas a respeito dessa infância de Jesus. Comenta pra gente então, você já fez uma menção rápida, né? Mas se puder detalhar um pouquinho pra gente, o que que a gente encontra ali em Marcos e Lucas, eu acho que você comentou, sobre a infância de Jesus. O que que eles relatam acerca disso? É o que nós temos em Mateus e Lucas, né? Que Marcos, na verdade, segundo a moderna exegese, se considera que Marcos muito provavelmente foi o primeiro evangelho. Então, Marcos teria sido desenvolvido ali em torno dos anos 70 do primeiro século, enquanto que Mateus e Lucas entre o final, ali no final do primeiro século, então em algum momento entre os anos 80 e 100. E muito provavelmente, tanto o escritor do Evangelho de Lucas quanto o de Mateus, utilizaram Marcos como fonte. Então, e daí eles acrescentaram esses relatos relacionados à infância. Se me permite Então, fazer uma interrupção rápida, sim, só para não perder esse contexto, me explica se eu me lembro corretamente ou não, porque uma vez que sou leigo, não sou historiador, mas já li algumas coisinhas sobre a história do cristianismo, com Bart Ehrman, por exemplo. Eu me lembro que essa lacuna entre os acontecimentos, ou supostos acontecimentos, e os registros seria algo a ser considerado na hora de avaliar a possível historicidade daquele registro. Então, você está me dizendo que Marcos não consta nada sobre a infância de Jesus, foi o primeiro evangelho a ser escrito, e só sim. ali em Lucas, Mateus, então mais tardiamente, mais para o final do século primeiro, que a gente encontra algumas coisas sobre esses primeiros anos. Então, torna-se mais questionável, é um pouco por isso, por esse gap aí temporal entre o que aconteceu e os registros. Esse é um dos pontos porque você falou que
não sei se dá para confiar tanto nisso. Em parte, existem dois princípios que os historiadores questionam o fato de Mateus e Lucas não serem historicamente confiáveis em relação à infância de Jesus. O primeiro princípio é justamente esse por conta da distância no tempo, porque um princípio que muitos historiadores utilizam é que uma fonte, quanto mais ela está distante daquilo que ela está mencionando ali, ou mais está distante do evento histórico que ocorreu, menor seria a plausibilidade histórica de ela estar correta. Então, esse é um princípio histórico que pode ser utilizado. Mas uma segunda razão também é porque as informações que nós encontramos em Mateus e Lucas, elas são um tanto contraditórias em relação à infância de Jesus. Como, por exemplo, sobre a própria genealogia dele. Se nós observarmos ali Mateus e Lucas, a genealogia de Jesus é bem diferente entre um e outro. Então, posteriormente teve tentativas de conciliar, em que alguns teólogos chegaram a especular que seria porque uma genealogia seria do pai de Jesus e outra da mãe. Mas os textos não informam isso, informam somente a genealogia dele ali. É uma tentativa posterior a essa daí. Também existem diferenças em relação a, por exemplo, em Mateus, menciona-se que ele foi por Egito, fugindo da perseguição de Herodes. Lucas não menciona nada disso. Então, existem essas diferenças. São histórias um tanto diferentes que nós temos ali. A única coisa que é um pouco mais parecida entre as duas histórias é relacionado ao nascimento de Jesus como se fosse uma forma milagrosa, em que ele teria sido nascido, então, sem a intervenção de um homem, né? Eu teria, então, Maria seria, no caso, virgem, ao conceber Jesus de Nazaré. Então, esses dois evangelhos apoiam essa ideia, mas que é uma ideia mais teológica do que propriamente algo que possa ser, então, confirmado, digamos assim, cientificamente, né? Porque isso não acontece. Então, é por isso que os historiadores, então, acabam não considerando muito esses relatos ali que tem. Mas não é tudo que nós devemos simplesmente desconsiderar absolutamente 100% do que está ali como mito. Porque, por exemplo, uma hipótese que é plausível historicamente é considerar que o pai e a mãe de Jesus se chamava Maria e José, que é mencionado nesses relatos da infância. Então, é uma informação que pode realmente ter uma plausibilidade histórica de que Jesus era filho de Maria e também de José. Então, é o que nós podemos absorver desses relatos da infância ali. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!